Quanto maior a expectativa, mais Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Alinha nessa noite o seu coração ao trono do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Vocês não poderiam ter escolhido um lugar melhor para estar, na presença do Pai, buscando a face dele. Nesse momento nós vamos orar para darmos assim início ao culto dessa noite. Senhor, em nome de Jesus, seus filhos estão aqui nessa noite porque querem te ouvir, vieram aqui para te prestar um culto de adoração. Receba, Senhor, nessa noite, Senhor, as nossas vidas diante do teu altar. Senhor, sonda os nossos corações, vê se é em nós algo que venha impedir o teu agir, o teu mover nessa noite, Senhor. Se houver, que o teu Santo Espírito venha nos mostrar, para que não venha haver nenhum impedimento, Pai, que a nossa adoração, a nossa oração venha romper o segundo céu, venha chegar ao terceiro céu, no trono da tua graça, e o Senhor venha receber com um cheiro suave no teu altar. Espírito Santo de Deus, fique à vontade neste ambiente, manifesta a tua glória, passeia no meio dos teus filhos, sonda cada coração em nome de Jesus, que os anjos do Senhor já comecem a ministrar nesta noite, que seja uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de restauração, uma noite de salvação, e o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Que nessa noite os teus filhos que aqui estão presencial e online sejam os verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Não limite, Espírito Santo de Deus, o teu mover, o teu agir nessa noite, porque teus filhos estão aqui sedentos por ti, sedentos pela tua presença. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém? Nesse momento, nós vamos fazer a leitura do Salmo 112. Juntos em uma só voz. Pai, Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo, porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá e se entristecerá, mas chegará a frente e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Vamos repetir o versículo 7? Coloca lá, Breno, por favor.
mensagem dessa noite é fé. E nesse versículo ele vem dizendo como é feliz o homem que ama ao Senhor, o homem, a mulher que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Nos dias difíceis, nos dias de adversidade, eles não temem ao Senhor, porque eles sabem em quem eles confiam e sabem que a vitória já foi estabelecida. Então, se nós cremos no Senhor, se nós estamos em obediência à palavra do Senhor, nós não precisamos temer os dias maus. Os dias maus vêm para todos, vêm para os justos e vêm para os injustos. Porém, a diferença é, quando nós estamos depositando a nossa confiança em Deus, nós passamos por esses dias maus. Mas quando nós não estamos depositando a nossa confiança em Deus, nós ficamos nesses dias maus. Amém? Nesse momento nós vamos estar adorando a Deus. Convido você a se colocar de pé. A adoração era uma arma de guerra. Se nós observarmos, enquanto Davi, Saul, ele ficava ali possesso de um espírito imundo, Davi chegava e começava ali a tocar aquela harpa, aquele instrumento. E naquele momento, aquele espírito imundo fazia o quê? Batia em retirada, tudo se acalmava. Nós vemos várias passagens bíblicas onde, através da adoração, eles venceram grandes batalhas. Nessa noite eu não sei qual a batalha que você está travando no âmbito físico e do espírito, mas você está diante de uma arma de guerra poderosa. Adore a Deus de todo o seu coração. Traga a existência nessa noite a vitória que você tem buscado do Senhor, se é na saúde, se é na área financeira, se é um problema familiar, se é a libertação de um ente querido. Josafá estava passando por um problema muito difícil, seus inimigos vieram com todo o ímpeto contra ele. Ele foi diante do Senhor, ele humilhou, ele orou, ele chorou. E ali nós vemos na palavra que o que aconteceu. O Senhor então disse para que ele não se preocupasse, porque aquela batalha era dele. Ele confiou e foi adorar. Quando nós estamos diante de uma guerra, nós colocamos na frente os melhores soldados, os mais capacitados. Mas esse dia ele colocou os melhores cantores. E enquanto ele adorava, Deus então entregou a vitória sobre os inimigos. E isso nessa noite acontecerá com você que crê. Enquanto você adorar de todo o seu coração, o Senhor entrega a vitória sobre os seus inimigos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Este louvor que nós vamos louvar, eu estava lendo ali fora a palavra e o Senhor falou comigo: eu sou teu Pai, e eu e o Pai somos um. Está escrito em João 10:30. Eu não sei o que você vê, quais são suas expectativas, mas eu quero te dizer que o Pai, ele já se encontra na casa. E o que você quer pedir ao Pai hoje? Peça, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Uma só palavra, Ele pode mudar toda a situação da sua vida. Então que você declare este louvor juntamente comigo, sabendo que o Pai está cuidando de você nessa noite. Amém. Glória a Deus. Pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o dono da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força como a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso me falar. Quem quer intimidade? Eu sou teu pai, é só
sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o bom da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua trabalhar. E se precisar, é só chamar. Eu não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Alguém quer contigo, está contigo a cada dia. Não chamar e pegar na felicidade, com a dificuldade. Não quero eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não sei se eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. É só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe por quê? Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Ele está de ouvidos abertos, clame ele nessa noite. Ele é teu pai, ele é teu pai. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu só quero a nossa intimidade, o nosso coração. Então essa noite esteja disposto a abrir a porta, porque Ele quer entrar no seu coração nessa noite. Aleluias. Santo, santo é o seu nome, Senhor. Todos aqui vieram hoje como soldados do Senhor para quebrar as cadeias nessa noite. A palavra do Senhor diz que Paulo e Silas na prisão, eles cantaram naquele lugar e as correntes foram caindo, as paredes foram tremendo, se quebrando. E hoje não é diferente. Quando você solta a sua adoração, o Senhor recebe lá em cima no trono e envia anjos para pelejar nessa terra por mim e por você. Então adora o Senhor, porque hoje eu tenho certeza que as cadeias estão sendo quebradas sobre a sua vida. Aleluias. A poder no nome
quebrar, cadeias quebrar. Ele pagou todo o preço da minha, sua vida. Declare. Quanto preço ele pagou, livremente se entregou, nossa redenção se deu, o céu sabia. Eu quero convidar você, neste momento, a fazer um ato profético juntamente comigo. Nós vamos declarar que o exército surgiu e tem um exército neste lugar. Então eu convido você a marchar como um soldado. O exército surgiu. O exército surgiu. O exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias E quando você pisa, as cadeias vão sendo quebradas. o exército surgiu. O exército surgiu. O exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você pode declarar que tem cadeias quebrando. Ouço 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 cadeias quebrando. Cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Vamos declarar. Há poder no nome de Jesus. É o nome sobre todo nome. Há poder no nome de Jesus. Oh, aleluia. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Só que só para o Senhor. Aleluia. Amém. Poder sentar. Esse é um momento muito importante também no culto. É
Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com as nossas primícias. Vamos meditar agora em Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 diz assim: olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O nosso Deus, segundo as suas riquezas, o dono de todas as coisas, suprirá todas as nossas necessidades. Não fala de algumas necessidades, mas ele fala que ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. A Bíblia diz que é ele que dá a semente ao que semeia. E nós precisamos entender, tudo que nós formos fazer, nós precisamos fazer com entendimento. Quando nós estamos aqui trazendo uma oferta no altar, nós estamos lançando uma semente. E essa semente, nós precisamos dar nome a essa semente. Porque de acordo com aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Ninguém planta abóbora para colher uva. Concordam? Nós plantamos a determinada semente para colher aquele fruto. E assim também é no âmbito do Espírito. Quando nós trazemos uma oferta no altar, e nós estamos dando nome a ela, eu estou trazendo a oferta, porque eu tenho buscado a libertação de um ente querido. E eu trago a essência, essa libertação. Eu estou trazendo no altar essa semente, porque eu tenho orado por uma cura no meu corpo físico. E eu estou lançando essa semente no altar do Senhor, crendo que o Senhor já me entregou essa vitória. Amém? Então, nessa noite você tem a oportunidade de lançar no altar do Senhor essa semente. Nós temos o QR Code que vai ser colocado aqui, mas você também pode vir mesmo sendo, no Pix, a conta, se você quiser ofertar. Nós temos aqui um manto onde você vai colocar o seu nome e receber a unção que está aqui declarando que o Senhor já fez aquilo que você tem buscado do Senhor. Amém?
outra chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar esses dízimos, essas ofertas, as primícias diante do teu altar. Pedimos, Pai, que os anjos do Senhor estejam vindo, recolhendo e levando direto diante de Ti, que esteja, Senhor, nos registros, nos livros de eternidade, como um memorial perpétuo, falando a respeito dos Teus filhos, falando a respeito das finanças dos Teus filhos, e essa semente que eles vieram plantar no Teu altar nessa noite. Pai, que os anjos do Senhor já estejam em movimento, para que essa semente, Pai, venha frutificar, se for cura, restauração, salvação, finanças, Pai, independente da área da circunstância, que os anjos do Senhor já estejam trabalhando para cumprir os desígnios do Senhor sobre cada vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Nesse momento eu vou pedir o pastor Heraldo para vir aqui. E o Narboni. Hoje nós temos o Narboni, que é o pregador dessa noite. Vai estar trazendo a palavra. O pastor Heraldo vai estar orando, abençoando a vida do Narboni. Quem é que é convidado do Narboni? Levanta a mão. Lembra? Evangelista. É, evangelista. Pois é. Alguém ontem me perguntou, o que Narboni é? Eu falei, evangelista, né? Aqui, ó, o evangelista, para a glória do Senhor. Que Deus possa te usar de uma forma sobrenatural. Posso levar um vai orar, abençoando a vida do Narboni, e o seu coração esteja preparado para receber essa boa semente nessa noite. Amém. Chama a igreja. Ore nós. Pai, apresenta diante do altar do Senhor. Narboni, Pai, o Senhor já preparou essa mensagem no coração do teu filho para trazer para a igreja do Senhor. Pai, tira todo o nervosismo. Pregar a palavra do Senhor não é fácil, que entrega, sabe muito bem disso. É uma grande responsabilidade diante do Senhor, diante das pessoas aqui presentes que estão online, Pai. É um som que está do Senhor desce sobre ele, Pai. Todo conhecimento, sabedoria que da parte do Senhor chega até ele, Pai. Que ele venha trazer o recado do Senhor para a igreja, Pai. Que as vidas sejam, Pai, edificadas através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Shalom todos. Shalom. Muito bom
estar aqui na presença do Senhor, ter a oportunidade de falar do Senhor, uma oportunidade de ouvir glorificar o nome do Senhor. Tem outro lugar para ir, sim, mas o melhor é estar aqui nos pés do Senhor, com os ouvidos atentos que Deus tem para nós. A pastora falou com a galera aqui que a gente convidou, agradeço por ter aceitado o convite. Não são convidados na banca, mas todos são convidados do Senhor. Todos vocês que estão aqui, porque recebeu o convite de Deus. Se o Senhor não tivesse feito o convite no seu coração, eu poderia convidar 10 vezes. Você não teve nenhum, mas o Senhor é quem convidou. Então, considere-se convidado do Eterno. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus 11. Hebreus 11. Como a pastora falou, hoje vamos falar sobre fé. A palavra de Deus fala dessa forma. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ora, porque por ela podemos alcançar o testemunho. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho seus bons e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladado, visto como antes a sua transgradação alcançou o testemunho de que era agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pela a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é a segunda fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Mais um. Depois eu vejo que é só ele o último mesmo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então é só daí, irmão. Se o irmão puder deixar no primeiro lá, versículo 11, primeiro capítulo. Irmãos, a palavra de Deus fala sobre fé. E nós estamos aqui porque existe dentro do nosso coração e do coração de cada um a fé. Não sei o tamanho da sua fé, mas eu sei que nós podemos alcançar mais ainda. Nós possamos adquirir mais fé. E como você adquire fé? Como alcançamos fé? A palavra de Deus fala que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve do Senhor,
mais você pequeno. E se você está aqui porque você deseja, dentro do seu coração, você tem um desejo, tem uma vontade de conhecer mais de Deus. Você quer mais do Senhor. Você busca algo do Senhor. Nós não estamos aqui porque simplesmente vamos lá, que o irmão está lá. Nós viemos aqui porque sabemos que existe um Deus operando nesse lugar. Ele opera, irmão. Cada instante. Desde quando você levantou hoje, que Ele já tem operado na sua vida, já tem buscado te abençoar cada instante. Então é por isso que nós estamos aqui. Porque nós cremos nesse Deus. Mas até quanto? O quanto que eu creio? Até o quanto que você crê? Até quanto que você é capaz de caminhar na fé com o Senhor? Até quanto que eu sou capaz de caminhar? Até quanto que eu confio? E quanto mais você conhece esse Deus, mais você confia. E como que você vai conhecer Deus? Como que eu conheço Deus? Como que eu vou conhecer? É quando você começa a se relacionar com Ele. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você o conhece. E quanto mais você o conhece, mais Ele vai se revelando e mais você vai adquirindo mais conhecimento e a sua fé vai só levantando. Quando nós conhecemos, ouvimos falar do Senhor a primeira vez, despertou aquele desejo, aquela vontade de conhecer. Mas quando você começa a falar para Deus, buscar do Senhor uma certa experiência, e Ele começa a te responder na verdade, aí você começa a aumentar. E para nós aumentarmos a nossa fé, nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus. Você tem que estreitar o seu relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento com Deus? Eu tenho que me perguntar isso todos os dias, todos os momentos. É só vida virgem que quando estou reunindo com os irmãos? Como está o meu relacionamento com Deus? Ele está amplo, a uma distância, ou está estreito? Porque quanto mais eu converso com um irmão aqui, mais eu conheço dele. Quando eu conheci ele a primeira vez, eu sabia um pouco da vida dele. Hoje eu sei um pouquinho mais, mas se eu ficar mais um ano conversando com ele, eu tenho muito mais conhecimento dele, como com a pastora, como pastor. E com Deus não é diferente. E quanto mais você fala com Deus, quanto mais você clama a Ele, quanto mais você obedece, mais Ele se revela. Então nós temos que saber que nós temos que estreitar o nosso relacionamento com Deus. Se um dia nós quisermos morar com o Senhor, nós temos que estreitar o nosso relacionamento. Porque nós vamos morar. E o Senhor não vai pegar quem Ele não conhece e botar dentro de casa. Nós podemos pegar por nós mesmos. Se alguém chegar na sua casa lá, você nunca ouviu, você nem deixa entrar dentro da sua casa. E para morar? Para morar você tem que ter o quê? Um relacionamento, você tem que ter confiança, você tem que ter intimidade para morar com você. Então Deus, irmão, vai levar aquele que é íntimo dele. Aquele que é íntimo mora com o Senhor. Glória a Deus. Na bênção, você está muito, mas por que vai morar com o Senhor? É só mesmo aquilo que é íntimo. Se você é íntimo de Deus, você é aquele que está escrito lá na palma da sua mão. Um dia você vai morar com o Senhor. Um dia você vai morar com o Senhor. E para isso nós temos que estreitar o nosso relacionamento com Deus. Se eu não estreitar ele, vai ficar amplo, vai ter muito espaço, muitas coisas vai entrar dentro do meu relacionamento com Deus. Eu vou começar a acreditar em outras coisas, eu vou começar a distrair a minha atenção para outras coisas, e a minha mente fica vazia e o Senhor fica longe. O que faz você estar longe de Deus? O que faz você ficar distante do Senhor? Às vezes os nossos pensamentos, o pecado, é o que afasta o homem de Deus. Ah, mas todos nós pecamos. Sim, nós pecamos, mas o Senhor é justo e fiel para nos perdoar. Mas nós temos que arrepender e deixar. A palavra diz: aquele que se arrepende, deixa, alcança misericórdia. Irmãos, todos os dias nós temos que nos arrepender dos maus pensamentos, fugir dos maus pensamentos, daquilo que nós falamos, e com a nossa boca nós trazemos morte e nós temos vida. Nós temos que saber o que nós falamos.
queremos guardar, nós temos que guardar o nosso coração. Nós temos que estar todos os dias melhor diante de Deus. Como a palavra de Deus diz lá, a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. É você andar, é você botar o pé e Deus botar o chão. É você andar na confiança. Você saber que você vai sair daqui, existe um Deus velando por você, um Deus que está cumprindo a sua vida. É você estar aqui glorificando a Deus e Deus está cuidando do seu dia de amanhã. É você fazer as suas coisas e falar assim, Senhor, abençoa, e Deus já está abençoando. Porque o Deus não precisa que chegue amanhã para Ele cuidar do seu dia, Ele já cuidou daqui, irmão. Você tinha um tempo para glorificar o nome do Senhor, para buscar o Senhor, Ele já cuidou da sua semana. Ele já cuida. Nós temos que ter essa fé. E aquele que chega ao Senhor, ele não fica sozinho. Em todos os dias ele sabe que tem um Deus que guarda. O Deus que nos guarda, ele não dorme. Isso é muito satisfatório. Você saber que o seu Deus, ele não dorme, ele vela por você. Te dá uma sensação de segurança tão grande, né? Você sabe assim, eu vou dormir, mas Deus cuida de tudo. Isso é muito bom, né? Agora, se eu não tivesse Deus, não tivesse intimidade com Deus, quem é que vai garantir a minha vida? Quem é que vai garantir a sua vida? O quanto você vale aí fora? O quanto que eu valo aí fora? Quem paga alguma coisa comigo? Não paga, ninguém paga nada por nós. O maior preço foi pago. Nós temos esse Deus que pagou esse preço. E ele é cuidadoso com isso aí. Ele cuida de você porque você é um preço grande que foi pago por você, que foi o seu filho que morreu por você. Fora disso aí, quem é que dá o maior valor? Nós não temos valor aí fora. O nosso valor ele está quando nós estamos na presença de Deus. É verdade. Aí sim nós temos grande valor. Agora eu faço uma pergunta. Se nós sairmos daqui, dessa porta para fora, acabou de ouvir o culto e fala assim, eu não tenho a presença de Deus. Como será a nossa vida? Está por nossa conta, né? Mas se nós estamos na presença de Deus, tudo garantido por Deus. Tudo garantido por Ele. O irmão pode rodar o segundo versículo? Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Próximo versículo. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criadas todas as coisas. E aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Mais outro versículo. Pela fé, Abel ofereceu o maior sacrifício a Caim, e pela qual alcançou testemunho, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela fala até hoje. Outro versículo. E pela fé, Enoque foi transladado e ficou para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladado, e visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho verdade a Deus. Irmãos, nós vemos aí, os antigos alcançaram um testemunho. Então, mesmo Deus que operou ontem, que opera hoje e opera amanhã, o nosso Deus é de eternidade a eternidade. Então, o Deus, nosso Deus, ele não muda, eu mudo. O irmão pode mudar, mas Deus não muda, a promessa de Deus não muda. A minha palavra pode mudar, mas Deus não, Deus ele nega pela sua palavra, para cumprir cada instante. Então não é um Deus que ele era, não, ele era, é e será, sempre será. Um Deus que pode tudo, um Deus que guarda tudo, um Deus que tem o conhecimento de tudo. E pela fé também Abraão, Noé foi divinamente avisado das coisas que iam acontecer, coisas que não havia ainda acontecido, era um dilúvio. E Noé, ele foi ali avisado divinamente por Deus. Mandou que fizesse uma arca para que salvasse a sua família. E Noé ali foi e fez a arca. E ali, condenando o mundo, salvou-se a sua família. Ali eu falo que foi um homem também de fé, porque até então era uma coisa que Deus avisou para ele, olha, vai haver um dilúvio, mas na época nem chovia. E como você vai confiar nisso daí? Até quando você
Até quando que Noé confiou? Qual o tamanho da fé de Noé? Uma coisa que ele nunca tinha ouvido falar, a chuva. E ele falou, e ele confiou. E ele ali não só fez a arca, e a palavra de Deus também não fala mais que Deus havia direcionado cada detalhe da arca, mas divinamente ele foi avisado e divinamente ele foi instruído. Com certeza Deus foi colocando ações no coração dele, atitudes, e ele construiu a arca e salvou sua família. Então, irmãos, nós vemos que isso aí é uma fé muito grande. Acreditar em uma coisa que ele não viu ainda. E Deus falar. E Deus fala, ele acreditou e confiou e foi lá. E muitas das vezes Deus fala assim, vai lá, irmão. E às vezes nós falamos assim, mas lá está onde? Fazer o quê? Como? Irmãos, se Deus falou assim, vai, o que nós temos que fazer? É só obedecer, porque quem mandou garante. Quem mandou garante, sustenta. Ele dela passou a partir da sua palavra. Abraão, ele foi convidado a sair da sua terra e da sua parentela para uma terra que ele ia mostrar. O Senhor não falou assim, olha, Abraão, vai ser assim, vai passar por tal caminho, por ele. Não, vai, sai da tua terra, da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Então ele está no futuro. Então Deus não mostrou para Abraão, ele só falou que ele ia mostrar. Mas ele simplesmente só acreditou na promessa de Deus. E geralmente, irmãos, nós temos que ter essa fé. Se Deus falou assim, vai, mas como que eu vou chegar lá, Senhor? Você só tem que ir. Se Deus falou, faz, simplesmente você tem que fazer o quê? É só fazer. Mas vai dar certo? Se quem mandou garante, irmãos. Quem mandou garante. E até quando nós vamos confiar no Senhor? Que tanto que eu confio no Senhor, até quando eu me deixo me levar pelo Senhor, pela promessa dele, uma coisa que ele falou, e o Senhor não ficou falando, não é só para olha, a terra vai ser assim, vai ser assim. Não, ele falou, eu vou te mostrar. Mas aonde que é, o Senhor? Eu vou te mostrar. Nós só temos que sair da nossa terra, da nossa parentela, do nosso conhecimento. E quando você larga o seu conhecimento, você larga a sua terra, você larga o seu eu, e que você se lança aos pés do Senhor para uma terra prometida, você vai alcançar o nome de Deus. E nós temos que ter essa fé, a fé de Abraão. Tem um pouco de fé da fé de Abraão, que é o pai da fé. Então, até quando eu confio no Senhor? Até quando eu me disponho a andar no caminho do Senhor, a obedecer à voz de Deus? Até quando? E nós viemos aqui hoje para aprender um pouco mais desse Deus que nós tanto falamos, que nós estamos cultuando, que tanto nós confiamos. Nós viemos aqui hoje para aprender um pouco mais dele. Quem é esse Deus? O irmão pode abrir lá em Salmo 113. Para nós vermos o tamanho da grandeza desse Deus. Por mais que eu possa falar aqui a noite toda, irmão, ainda é pouco. Ainda é pouco. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, a qual se inclina para ver o que está no céu e na terra? Aonde está o nosso Deus? Só para a gente ter uma noção, irmãos, fala que ele habita na altura. Então ele se inclina para ver o que está no céu e na terra. Então onde que ele está? Está acima dos céus, né? Se cair alguma coisa no chão aí, uma cura, aí os irmãos vão ter que inclinar para ver o que está lá. Então é a mesma coisa, Deus se inclinando para ver o que está no céu, e para ver o que está na terra, e Deus está acima de todas as coisas, Deus que habita nas alturas. É um Deus grande, que ele não tranque. O Deus, nosso Deus é um Deus grande, um Deus gigante. E eu falo que ele é tão grande, ele não habita dentro desse templo, mas ele habita dentro do nosso coração. Por isso que é constante. É por isso que o homem ele busca todos os dias encher o seu coração, se saciar das coisas de fora, às vezes no álcool, ou na droga, ou na prostituição, ou no jogo, enfim.
E no outro dia, como que ele está, irmão? Ele está com o coração vazio. Sabe por que o homem continua com o coração vazio? É porque aquele espaço que está ali vazio só consegue ser preenchido com a presença de Deus. Porque esse Deus tão grande, o vazio que o homem carrega dentro dele é tão grande que só mesmo a presença de Deus que pode preencher. É esse Deus, ele não habita na terra em um tempo feito de homem, mas ele habita dentro do meu coração, do seu coração. Nós podemos abrir lá em Isaías 40, 12, só para nós falar um pouquinho mais da grandeza desse Deus. Quem mediu na concha das suas mãos a água e tomou a medida dos céus a punho, a palmos, e recolheu a medida do polo da terra e pesou os montes com pesos nos outeiros, com balanças. Nós fizermos assim com a nossa mão, você pode imaginar quanto de água que você consegue pegar? Só para a gente ter mais ou menos o tamanho da grandeza do nosso Deus, para a gente saber que nós não estamos confiando em um Deus limitado, um Deus pequeno. Se ele conseguiu medir a água em seu punho e o céu a palmos, agora imagina o tamanho de Deus. Agora você imagina o que ele pode fazer por você. Meu Deus! Imagina o que ele pode fazer por mim. Aquilo que você veio buscar, aquilo que você almeja de Deus. Às vezes você imagina, poxa, isso mais isso, não é nada para Deus. Aquilo que você almeja é tão pequeno para esse Deus que mediu o céu a palmo. É saúde? Deus dá. É bênção financeira? Deus tem, Ele é dono da riqueza, do ouro e da prata. É salvação? Você está perante um Deus que salva, um Deus que cura. É libertação? Deus liberta. Não interessa. Qual é o tamanho do seu problema? Qual é o que você veio buscar? O que você tem buscado de Deus nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos... Você tem buscado? O que você tem colocado no seu coração? Ah, mas isso é distante? Não, o nosso Deus, Ele mediu o céu a palmo. Ele mediu a água com a concha de sua mão. Ele pesou os montes em uma balança. Só que nós temos o tamanho da grandeza do nosso Deus. Não um Deus limitado. É um Deus que está aqui hoje e estará amanhã no seu trabalho, na providência, no processo que você almeja alcançar, a conquistar. Porque eu tenho uma necessidade, você tem outra, cada um de nós aqui tem uma necessidade, e Deus conhece tudo. Mas o que Ele precisa, porque Ele me abençoa, que Ele te abençoa, Ele só precisa que você se coloca como Abraão, seguir, faça, só vai, só acredita, só confia na palavra. Vem e você vai. Fica e você fica. É andar na direção de Deus, é estreitar o relacionamento todos os dias, ouvir mais o Senhor. Quanto mais você escuta, irmão, mais você consegue ter mais fé, que é a palavra de Deus. E a fé, ela vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E detalhe, irmão, a palavra de Deus fala ainda que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez para agradar o irmão aqui, de repente chamar ele para almoçar, pagar uma Coca-Cola, ele fica feliz, fica feliz, né? Irmão também. E para me agradar o Senhor? Para me agradar o Senhor? Porque eu não tenho fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É dessa forma. Ah, mas eu preciso alcançar a fé. A fé é ouvir. Então comece a ouvir mais. Lê mais a Bíblia. Faça uma consagração. Estreita o relacionamento. Agrade a Deus. Ó Senhor, pela fé eu vou fazer isso. E creio que o Senhor vai fazer. E Deus faz, irmão. Quando você tem interesse de coração, um coração quebrantado, um coração que busca, um coração disposto a obedecer, Deus ele está lá atento, Ele
nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos, antes mesmo que a gente converse uma palavra na tua boca, Ele já te conhece. Ele conhece, você não precisa falar o que você veio buscar, no seu pensamento, Ele já conhece, ouviu os seus pensamentos. Então esse é o nosso Deus, um Deus poderoso, um Deus onisciente, presente, onipotente, ciente, conhece todas as coisas, potente para tudo, presente, que Ele está aqui, que Ele está lá na sua família, Ele está lá no seu trabalho, Ele está no dia de amanhã, década da necessidade que você busca para amanhã, aquilo que você quer ultrapassar, aquele degrau a mais que você quer chegar, Ele já estará. Nosso Deus já estará. E é muito bom servir esse Deus. É muito bom. É maravilhoso. É confiar. É você estar debaixo do seguro. O qual estar na presença de Deus, estar debaixo do seguro. Estar garantido. Estar firme. Sim, Senhor, nós estamos a mercê. Nós estamos a mercê. E a qualquer momento, qualquer um de nós aqui pode encerrar o nosso tempo. Eu não sei, nós pareceu Paulo que nós estamos em um fio invisível. A qualquer momento chama a senha de rumo aí, ó. Pode ser a minha, pode ser do irmão. Quanto tempo nós temos aqui para nós fazermos para Deus, fazermos para nós lá no céu? A palavra fala assim, nós não podemos deixar de ajuntar tesouro no céu. Ajuntar tesouro no céu, onde a graça e a rua não consome. Nem ladrão, nem roupa. Quanto tempo de vida que nós temos? Eu sempre falo aqui, o que eu fiz até hoje? O que você fez até hoje? Se você participou hoje, aonde fica? E quanto tempo que você tem para frente? E o que você fizer agora, irmão, a partir de hoje, vamos considerar que talvez você não tenha feito, você fala assim, agora eu vou juntar tesouro lá no céu. Eu vou investir lá no céu. E você vai pegar um dia esse tesouro. Esse aí não vou. Quando você chegar lá, ele já vai estar lá. Já vai estar lá. Então nós temos que fazer isso aí todos os dias. Como se hoje fosse o último dia da minha vida, como fosse o último dia da sua vida. Empregar o teu coração, a tua alma, o teu espírito, em servir ao Senhor e obedecer a Deus e falar assim, Senhor, eu quero conhecer mais do Senhor. Senhor, eu preciso mais de Ti. Senhor, eu quero sentir a Tua presença, eu quero viver essa experiência com o Senhor todos os dias. Nós temos que ter essa fome, esse desejo de servir o Senhor, de ouvir o Senhor, de estar na presença de Deus cada instante. Porque é isso, meu irmão. É ter agrado ao Senhor. É viver na presença. Então nós aprendemos aqui hoje que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você quer ter mais fé, você tem que ouvir mais do Senhor. E que esse Deus que você veio aqui ouvir a palavra dele, Ele já está no seu dia de amanhã. Ele está agindo na sua família, agindo no seu trabalho. Ele já está lá, irmão. É um Deus presente, Deus forte. Que os irmãos possam pegar essa palavra e aplicar no seu coração e falar assim, Senhor, a partir de hoje eu quero mais do Senhor. A partir de hoje, Senhor, eu quero que o Senhor domine a minha vida. Porque assim como o Senhor foi com Abraão, o Senhor vai ser comigo, porque o Senhor quer aquela tua palavra. Eu não preciso saber aonde que é, Senhor. Porque é importante que o Senhor esteja comigo no trajeto. Importante que o Senhor vai me mostrar. E que Deus sempre te mostrar, irmão, é muito maior do que você possa imaginar. Porque Deus tem para aqueles que o buscam. Como nós vemos aqui a palavra, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ah, Deus Ele é galardoador a todo mundo? Não, irmão. É só nós, às vezes, aqui que estamos assim, prontos para ouvir a palavra dele e obedecer. Aquele que busca, eu busco o interesse de coração, Ele vai presentear, Ele vai abençoar. A bênção é para aqueles que buscam, é para quem estreita o relacionamento. É para esses, não é para todos, é para esses. Para você, é para mim, para aqueles que buscam. E hoje eu tenho que avaliar minha vida, você tem que avaliar a sua vida. O quanto eu tenho buscado de Deus? O quanto Deus tem de mim? O
quando tem me doado pelo Senhor? É só que ou executando no meu trabalho, na rua, quando ninguém está vendo, onde só os olhos do Senhor me alcançam? Ou quando tem me doado? Ou quando tem falado para Deus? Ou quando tem confiado no Senhor? Todo dia eu tenho que fazer essa avaliação e todo dia eu tenho que melhorar. Todos os dias. E quando Deus vê isso em você, irmão, Ele começa a se revelar a você. Ele começa a ver Deus cuidar em detalhe. Aí você fala assim, não, isso não é sorte, isso é simplesmente. Eu deixo essa palavra para os irmãos, que os irmãos possam estar todos os dias buscando mais o Senhor, firme nessa fé, uma fé que não abala. Deus que tem a dificuldade, você fala assim, maior, está comigo, maior Deus que me chamou, que aquele que me chamou me garante. Deus abençoe, irmãos. Abençoe no nome. Tem um texto da Bíblia que existia um centurião que o seu servo estava doente. E ele foi ali até Jesus para que seu servo fosse curado. Mas havia uma multidão no meio do caminho. E ele disse assim, eu entendo de autoridade. Basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. É essa fé que você precisa ter. Naquele momento que Jesus falou, nunca vi uma fé dessa forma. Nem os discípulos que estavam andando com ele demonstraram tamanha fé. Então, que essa palavra venha ficar durante toda a semana, ministrando aí no seu coração. Basta apenas uma palavra, vindo do trono da graça de Deus. E Ele tem o poder de mudar o percurso de qualquer situação. Não importa a situação que você está passando. Talvez você chegou aqui aflito, com uma notícia ruim, com uma situação que aos seus olhos é impossível resolver, mas Deus pode todas as coisas. O Deus que nós servimos fez uma mulher de 90 anos, Sara, dar à luz a uma criança, de parto normal. Nós que somos mães sabemos a dificuldade. E ainda amamentou essa criança. Enquanto ali o pai olhava, Abraão, ele olhava e sorria, dizendo como Deus é lindo. Sara, aos 90 anos, deu à luz a essa criança e ainda amamentando. O Deus que nós servimos é aquele que a palavra de Deus diz lá em Samuel, que faz uma estéril ser mãe de 7 filhos. É o Deus que faz a água brotar da rocha. É o Deus que faz o morto levantar da sepultura, mesmo quando já havia 4 dias, não tinha mais nenhuma expectativa ali. Já estava em decomposição. Mas Jesus, quando disse Lázaro, venha para fora, sabe por quê? Ele chamou pelo nome, porque senão todos os mortos iriam ressuscitar naquele momento. Então ele foi específico, porque é esse poder que Jesus tem. E ele está aqui nessa noite. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós já trazemos a existência como se já tivesse acontecido. Nessa noite, traga a existência no seu lar. Saia daqui com essa certeza no seu coração. Quando Sara recebeu a notícia que ela seria mãe aos 90 anos, ela riu. E ali o Senhor disse, por acaso haverá alguma coisa difícil para mim? Para você, sim. Para mim, sim. Mas para Deus, não. Nada é difícil para Ele. Ele pode todas as coisas. E Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua estrutura. Muitas vezes Ele está trabalhando na sua vida através dessa situação. Porque Ele quer mostrar algo para você. Ele quer agir na sua vida para que você possa entender quem Ele é. E o plano, o projeto dele venha se cumprir na sua vida. Eu convido você nesse momento a se colocar de pé. E vamos trazer a existência a essa palavra nessa noite. A fé, ela é a certeza daquilo que nós não vemos, mas trazemos a existência como se já tivesse acontecido. Tudo começa, meus queridos, na nossa mente. Deus nos deu o poder criativo. Começa na nossa mente, ela vem para o nosso coração e aqui nós começamos a gerar no nosso espírito e começa a tornar realidade. Eu convido você nessa noite a gerar o seu milagre. Eu vou estar aqui orando em concordância com você. Eu preciso do milagre.
E eu já estou aqui gerando no Espírito o meu milagre. Jesus está aqui. O mesmo Jesus que curou o servo do centurião. Quando ele chegou em casa, ele já foi, né? Vieram correndo encontrar com Jesus, falando que ele já está curado. E ele perguntou que horas ele foi curado. E a Bíblia relata que justamente no momento em que Jesus, Yeshua, ele liberou aquela palavra, aquele homem foi curado. Esse Jesus está aqui nessa noite. E ele está pronto também a ouvir a sua oração, assim como ouviu a oração daquele centurião. Libera nessa noite a fé no seu coração e saia daqui levando o seu milagre. Amém? Eu vou orar e você vai orar em concordância. Nós estamos em concordância. A Bíblia diz lá em Mateus 18, 19: e ele nos deu a chave do reino. Tudo que nós ligarmos na terra, ligarmos no céu. Tudo que nós desligarmos na terra, desligarmos no céu, quando 2 ou 3 estiverem em concordância. E eu creio que nós estamos aqui numa quantidade muito maior. Então comece neste momento a concordar. Nós vamos, em nome de Jesus, trazer à existência aquilo que já está no coração de Deus. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos nessa noite diante do Senhor. Nós aprendemos, Pai, que a fé é a certeza daquilo que nós ainda não vemos, mas nós trazemos a existência como se já tivesse acontecido. Pai, aqui no nosso meio há pessoas que entraram com o seu coração aflito, Pai, porque necessita de um milagre. E o Senhor é especialista em realizar milagres. Pai, Tu és o Deus que tudo pode. Tu és o Deus que fez o maná descer do céu durante 40 anos, Pai, e na quantia correta, que eles precisavam, os nutrientes corretos, para que eles pudessem se alimentar. Tu és o Deus que fez os calçados e as roupas crescerem junto com aquelas crianças. Pai, Tu és o Deus que fez o morto ressuscitar. Tu és o Deus que fez o cego enxergar, paralítico andar e continua realizando no nosso meio. Pai, não há nada difícil para Ti. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que a emuná, a fé verdadeira, comece agora a crescer no coração dos Teus filhos. Pai, assim como foi, Senhor, pregado nessa noite, sem fé é impossível Te agradar. Nessa noite nós queremos agradar o Teu coração. Pai, aumenta, Senhor, o nível da nossa fé nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos começar a ver o nosso milagre, que nós possamos começar a ver o extraordinário do Senhor nas nossas vidas. Pai, por acaso haverá alguma coisa difícil para Ti? Não, Pai, não há nada difícil para Ti. O que é essa situação, Pai, que se levantou nessa casa? O que é essa situação que se levantou nesse casamento? O que é essa situação que se levantou na área da saúde, nas finanças? Pai, não é nada para Ti. Nós cremos, Pai, que basta apenas uma palavra vindo do trono da Tua graça, e o Senhor tem o poder de mudar o percurso de qualquer situação. Pai, a Tua palavra diz que do Senhor vem o sim e o amém. Nós já temos o sim e o amém, e o que nós precisamos nessa noite é nos apropriar da nossa vitória. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos nessa noite gerando o nosso milagre. Pai, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam em movimentação neste ambiente, Pai. Em nome de Jesus, anjos subindo, anjos descendo, trabalhando em favor dos Seus filhos, trazendo a resposta, Senhor, para os Seus filhos. Pai, ninguém que vai à Tua presença volta de mãos vazias, e nós queremos, Pai, que o Senhor já nos entregou. Por isso nós queremos Te agradecer, nós queremos Te glorificar e nós queremos Te exaltar, ó Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, eu quero agora ativar sobre a vida de cada um dos Teus filhos que está aqui nessa noite a Tua palavra de 1 Coríntios 2:9. Pai, que os olhos deles nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, a mente nunca imaginou, nem chegou ao coração deles as coisas que o Senhor tem preparado. Pai, é um tempo novo, é uma estação nova. Pai, nós estamos no mês de Adar, é um mês aonde, Pai, o branco está sendo transformado em riso, aonde decretos das trevas estão sendo revogados, aonde decretos do céu estão sendo estabelecidos sobre os Teus filhos, e nós chamamos a existência esse tempo de riso, esse tempo
festa, esse tempo de canto na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vou chamar aqui o pastor Geraldo. Se é para encerrar, vou obedecer, né? Começar, vou obedecer. Vamos então receber a bênção do Senhor. Primeiro eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Sintam-se à vontade no nosso meio. Sempre que quiserem, é uma honra ter vocês aqui conosco. Nosso culto é todo sábado, às 19h30. Segunda-feira nós temos online. É um tempo de estudo, de aperfeiçoamento dos nossos conhecimentos. Como nós falamos, nós estamos no mês de Adar. Nós trabalhamos segundo a Bíblia, né? Caminhamos segundo a Bíblia, segundo o calendário bíblico, dentro daquilo que Deus deixou para nós. Se você quiser conhecer, venha caminhar conosco, para que você também possa ter esse entendimento e que sempre que você tiver a oportunidade, esteja aqui conosco. Os que estão online também, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada pela presença de cada um, presencial e online. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua shalom. Amém? Uma semana abençoada para todos. Que Deus abençoe. Se alguém precisar de oração, quiser conversar comigo,